Vamos agora gravar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 11 de Hebreus, versículo 15, diz assim: esse se referência àquele donde saíram a ocasião tiraram de tornar a ela. E no versículo 16 diz assim: mas não eles aspiravam a uma prática melhor, isto é celestial, do céu, né? Por isso Deus não se digna de ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes procurou uma cidade. E no versículo 17 diz assim: foi pela sua fé que Abraão submitiu à prova, ofereceu Isaque, seu único filho. E no versículo 18 fala assim: e depois de ter recebido promessa, ouvido das palavras, uma posteridade com teu nome lhe será dado de Israel, que é Jacó, filho de Isaque, né? Foi dado o nome de Israel. E no versículo 19 diz assim: estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém depois os mortos, e assim e conseguiu de seus filhos lhe fosse devolvido. A isso é um ensinamento para nós, para ter a fé, né? Para ter a fé que Deus faz o bem. E no versículo 20 diz assim: foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó a sua uma bênção em vista de acontecimento futuro. E no versículo 21 fala assim: foi pela fé que Jacó está para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José e venerou eternamente seu bastão. Quer dizer, e no versículo 22 diz assim: foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção de apertar teus filhos de Isaque, e depois respeitou dos seus despejos. E no versículo 23 fala assim: foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encontrada, a esconderam durante 3 meses e não temeram a ido a Israel. E no versículo 24 diz assim: foi pela fé que Moisés, uma vez crescendo, renunciou a ser dito como filho de da filha do faraó. E com tudo isso aconteceu, né, da criação de Moisés, para depois ele ir oferecer a Deus e tirar o povo do Egito. E no versículo 25 diz assim: prefundado participar da sorte feliz do povo que Deus afluiu as pazes culpáveis e passageiras. E no versículo 26 diz assim: como os olhos fixos de recompensa
consideram a estrage de um amor Cristo como um homem mais precioso de todos os tesouros. Cristo é muito mais precioso do que todos os tesouros do mundo e dos tesouros dos egípcios. E no versículo 27 diz assim: foi pela fé que deixou o Egito e não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estava vendo o investíveis. E no versículo 28 fala assim: foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergiu os portais com sangue para que os anjos exterminadores dos primogênitos pousassem aos filhos de Israel. Foi tudo pela fé, né, que surgiu a Santa Páscoa de Deus, né, que Deus fez uma festa para tirar o povo do Egito, né, e junto com Moisés e com todos os seus anjos. Foi uma festa muito grande. À noite, fizeram à tarde, à noite, no outro dia o povo saiu. Quase 1 milhão de pessoas saiu do Egito e foram para ir para o deserto, guiado por Deus, né? E no versículo 29 diz assim: foi pela fé que fez atravessar o mar vermelho, com que o terreno seco e passasse dos egípcios, que se estavam perseguindo, foram afogados. Todos o povo do faraó foram afogados, os animais deles e o povo dele, que vieram para matar o povo de Deus, né, que estava junto com Moisés, né. E no versículo 30 diz assim: foi pela fé que desamparou as medalhas de Jericó para resdoar-des por 7 dias. E no versículo 31 fala assim: foi pela fé que Raabe, a meretrizes, não pareceu em aquele que existiam por tarde todo o exílio e os espias que espiavam eles, né? E no versículo 32 fala assim: quem mais direi, faltando o tempo, falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Frix, Davi, Samuel e dos profetas? Quem diria, né? E foi pela fé. E o versículo 23 diz assim, versículo: fé, a conquista do reino, praticando a justiça, viram a realizar a promessa temperadas na boca do leão, nosso Deus, nosso Senhor, né? E exigiram a violência do fogo, escaparam do fio para atrofiar, ferindo os seus conjuntos na guerra, pulsaram em abandonar o exército e transgrediram nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que disse: tenha pé que se muda a montanha de um lado para outro, as árvores saem e se mudam pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé de Deus. Ele ama todos vocês. Tenha fé, porque você é filho de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé que nós amamos Ele e gostamos dele muito, que Ele te ama também. Amém.